Bom dia, boa tarde, já estamos aqui, Mulheres no Comando ao vivo, mais um programa para vocês, toda semana trazendo mulheres que são referência no mercado imobiliário. E hoje nós temos Ana Gasparotto para falar sobre marketing imobiliário e estratégias de mídias digitais para você, corretor de imóveis, que quer se tornar autoridade, quer aprender sobre marketing, sobre se tornar autoridade, o que fazer, como fazer, que nós vamos ter a melhor pessoa para falar com vocês hoje. Vão chegando, dizendo de onde vocês são. Vou deixar aqui para vocês o tema, marketing imobiliário e estratégias digitais. Mandem perguntas também, que no final a gente vai responder para vocês. A Ana é uma querida, ensina para vocês corretores também. Vai mostrar pra gente, vai dar dicas, insights valiosos também para vocês. Então, venham chegando, dizendo de onde vocês são. A Ana já tá aqui, ó, vou convidar ela para entrar ao vivo. Oi, Ana. Vão chegando também. O podcast aqui, esse podcast que a gente entra como live, mas ele também vai lá como podcast no Spotify. Então, se você quiser depois ouvir todos os nossos conteúdos, procure Mulheres no Comando no Spotify, que vai ter lá pra você. Convida aqui, Ana, vê se você consegue convidar aqui pra entrar ao vivo comigo. Tem no YouTube também os vídeos, todos que a gente faz aqui também vai pro YouTube, então depois acesse lá a conseguir. Aí, virou a câmera. E aí, tudo bem? Tudo bem, Ana? Muito prazer. Bem, e você? Obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer parte do Mulheres no Comando. A gente traz aqui toda semana mulheres que são referência. Você é uma grande referência no marketing imobiliário. Está aí transformando vidas de grandes corretores, ensinando como fazer, tanto no online como no offline, né? Então, para quem não te conhece, a Ana vai se apresentar aqui. Eu já queria que você começasse contando sua história, mesmo tiramos o primeiro marketing para entender como você entrou no mercado imobiliário, né? Como foi que você nichou para isso? Conta um pouquinho para a gente, se apresente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Nossa, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, bater esse papo com você. Também tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Estou te acompanhando já faz um tempo, então agradeço demais pelo convite. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Que minha internet ultimamente está bem ruim. Por causa das chuvas. A gente fica na mão, né? Mas para mim tá ótimo. Vamos se alguém... pra gente também. Se travar alguma coisa, vocês vão sinalizando, por favor. Gente, para quem não me conhece, eu sou Ana Gasparotto, eu trabalho no mercado imobiliário há 4 anos. Na verdade, eu vou contar bem a minha história mesmo, de como eu entrei nesse mercado. Todos os detalhes. Chega a ser engraçado, sabe? Eu sou jornalista, então eu fiz jornalismo, depois fiz uma pós em marketing digital. Mas antes disso, eu já tenho uma história com a internet, que eu tinha, aos 15 anos, eu fiz um blog de moda. Aquele blog raiz, blogspot mesmo, gente. Sim, quando o Instagram nem era o Instagram de hoje. Tem um tempinho já. Então, assim, eu sempre fui muito da moda, da beleza, da cultura. Sempre, né, trabalhei já em agência, em revista de moda. Então, assim, lógico, tudo aqui no interior, mas assim, né, que eu sou de Indaiatuba. Mas eu nunca imaginei trabalhar com o mercado imobiliário, que é um mercado tão business, né? Tão, meu Deus, nada a ver comigo. E aí, a vida vive surpreendendo, né? Eu falo isso. Teve um momento da minha carreira que eu sempre amei muito comunicação, mas eu tava... Sabe quando você tá um pouco perdida, que você, putz, falta alguma coisa? E aí, quando eu fiz a pós em marketing, eu comecei a atender vários clientes. Eu sempre fui autônoma, né? Empreendedora. Então, eu atendia vários clientes de vários segmentos. E aí, eu comecei a atender uma unidade da Remax, aqui de Indaiatuba, e uma corretora que trabalhava lá na época também, que é minha cliente até hoje, inclusive a Ana. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa aqui nesse mercado. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando no mercado imobiliário ali, na parte de redes sociais, de estratégia, mas eu ainda assim eu não sentia que eu tinha que nichar. Porque, como sempre, a gente vai falar disso, a gente tem medo de nichar, né? E aí eu ficava, será que eu nicho? Será que eu não nicho? Só que aí, com o tempo, eu fui entendendo. Eu falei, não, esse mercado eu gosto. E eu me encontrei. E aí eu entendi que ali eu tinha uma oportunidade, aqui no mercado imobiliário, de ensinar, que é algo que eu gosto muito. E aí eu me encontrei. E aí tem um ano, né, que eu criei no Instagram, foi em agosto do ano passado. Então, assim, é um Instagram até que recente, se a gente for pensar, porque
tenho uma história mais longa aí com o mercado, mas eu falei, não, eu vou realmente fazer um trabalho bem feito, vou criar minha autoridade no mercado, vou começar a trabalhar em meu nome. E aí eu tenho feito isso no último ano e tenho já colhido bons frutos, estou bem contente, bem realizada, mas foi um mercado que realmente foi transformador para mim. Uhum. Eu tenho te acompanhado nesse tempo. A Mulheres no Comando também é super recente. Então, assim, eu venho pesquisando, porque não tem muita gente, ainda mais mulheres, Sim. né? Eu vejo que agora começou um pouco mais, mas ainda não tanto como a gente gostaria. Sim. Então, as mulheres estão aqui, tem muito mercado, tem mercado para todo mundo. Se você quiser Exato. nichar, e ainda mais o nicho no mercado imobiliário, tem tantas áreas que a gente pode fazer, né? Então, Perfeito. tem tanta coisa que a gente pode melhorar. Eu vejo que você vem mostrando isso nas suas redes sociais. Eu também sou formada em jornalismo, comecei como jornalista, também sou do meio, eu tenho uma particularidade também, fui do meio artístico, então eu também tive essa dificuldade de trazer isso para minha rede social, de me posicionar, Sim. porque tem muito preconceito também, mas quando eu Uhum. entendi do nicho, de você se posicionar, de você nichar, e também ser persistente ali, todos os dias fazendo, né? Sim. Até postei hoje uma frase sua que eu achei super bacana. Então, acho que basicamente a gente não pode parar, a gente tem que Sim. continuar fazendo. Então, o corretor de imóveis, ele tem muitos desafios. Aqui tem muitos corretores. E eu queria saber, desde você, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Quais são os principais desafios que os corretores enfrentam hoje para se tornar autoridade? Eu sei os que eu passei, Sim. né? Mas eu queria que você falasse hoje como expert, né, em marketing imobiliário, quais são os maiores desafios que você vê aí dos seus clientes? O que eu sinto muito dos meus clientes, quando o pessoal chega para mim e eles falam, né? Porque o que eu acho que falta? A gente explicar um pouquinho, tá? O que é autoridade e o que é o posicionamento. Porque eu sinto que ainda é um tema que todo mundo fala, mas ninguém explica. Sim. Fica uma coisa meio no ar. Não sei se você já sentiu isso, né? E aí, o que eu percebo? Justamente por eles não entenderem exatamente o que é, eles chegam para mim sem saber o que eles querem. E se você não sabe o que você quer, não tem como você se tornar uma autoridade, você fazer um bom posicionamento Qualquer digital lugar ou serve, offline. né? Exatamente. Então, o que a gente precisa pensar bem? A autoridade é você ser expert. O posicionamento, de uma forma muito resumida, né, quando a gente fala de posicionamento de marca pessoal, é como a percepção de valor que você quer que o seu cliente tenha sobre você. De uma forma muito resumida, tá, gente? Porque senão a gente vai ter que fazer 10 lives aqui. Mas assim, só para a gente contextualizar um pouquinho. Sim. Então, a autoridade está dentro do seu posicionamento, porque você quer ser visto como autoridade. E aí, dentro de ser autoridade, a gente tem várias estratégias para conseguir isso. Mas é importante a gente trazer, entender o que é cada coisa para começar a ter clareza. Porque aí o que acontece? O desafio o corretor não sabe o que ele quer fazer. Ele não sabe como ele quer ser visto. Ele não sabe qual é o objetivo final dele, né? Então a gente fala, tá, eu quero ser autoridade. Tá bom, e agora? Ser autoridade todo mundo quer, mas o que a gente precisa fazer, Do né? que? Da Então, onde? De qual região? Qual o exatamente. valor do seu imóvel? Exatamente. São perguntas que a gente vai se fazendo, porque nós, como Exato. corretores, principalmente quando a gente começa, né? A gente atende o que vier. Vem cliente e a gente Exatamente. vai Que é um indo. O difícil é ter um desafio, porque cliente. no começo não dá para É nichar. muito difícil nichar no começo, mas você já consegue criar uma autoridade, talvez, de você ir se Exatamente. posicionando e mostrando o que você está Exatamente. vendendo, como você atende, como é que funciona, né? Posta uma coisa em outra, que às vezes as pessoas têm muita vergonha. Eu vejo que Sim, a maioria dos corretores tem vergonha de mostrar, né? E a venda não exatamente. é todos os dias que você consegue vender. Sim, Alguns, dependendo do valor do imóvel, até consegue, né? Mas sim. nesse caso de você auxiliar esses corretores, como que você faz nesse auxílio de desenvolver eles mesmo? Porque Sim. eles devem vir com uma bagagem ali já. E entrar para a rede social não é fácil você chegar falando e mostrando, né? Como que você faz você O que desvenda eu isso aí? vejo, o pessoal tem muito bloqueio. Então, assim, você falou É, muito, isso é muito real, tem um bloqueio. Às vezes, se está muito no início, ainda não tem uma coisa muito bem nichado, mas aí a gente tenta fazer essa questão do posicionamento, tá? Do posicionamento de mercado. Então, você trabalha numa cidade, quais bairros você atende? Né? Porque você já começa
começa minimamente nichando. Ah, eu atendo todo mundo, mas qual que é o seu foco? Vamos tentar ter um foco para a gente começar a partir disso ter algumas estratégias. E aí eu falo isso pro pessoal, tá? Agora como que a gente vai fazer? Você quer ser autoridade? Autoridade nada mais é do que você ser um especialista. Então você tem que começar a mostrar que você entende do mercado. Qual que é a dor do seu cliente? Quais são as dúvidas? Então, a partir das redes sociais, que é a nossa maior vitrine, né? Que a gente alcança aí o mundo inteiro, você começar a mostrar que você é um especialista. Então, tira a dúvida do cliente. E aí, ter estratégias. Então, por exemplo, eu falo para eles, tá, vamos pensar nas cores que você vai usar nas suas redes sociais. E aí, até vão me usar de exemplo. Eu uso muito o azul, né? Foi uma cor que eu escolhi porque passa confiança, passa credibilidade. Eu, como educadora, que era o meu foco, eu tinha que passar, ao mesmo tempo que eu quero ser autoridade, ser vista como uma especialista, eu quero ser acessível, porque o corretor, muitas vezes, é uma pessoa muito mais velha do que eu. Né? Eu tenho 27 anos. Então, às vezes, para ele já é difícil ele chegar para mim para aceitar o que eu estou falando. Então, se eu consigo me comunicar de uma forma leve, ele se sente acolhido. E aí a gente consegue começar a ter uma troca melhor. Então, o que eu falo para eles? Escolha as cores que você vai trabalhar, tem a psicologia das cores para você seguir, as fontes de acordo com qual é o seu público, com a sua identidade, porque você também não pode fugir de quem você é. Entenda onde você quer chegar, vamos ter metas, então assim, a longo prazo, a curto prazo, e quais as estratégias de autoridade que a gente pode utilizar, né? Que aí são os resultados, palestra, treinamento, você, né, dar palestras, treinamentos, tem muita gente que vai pelo caminho até a longo prazo de escrever livros, Sim, porque é uma autoridade. Já escrito. Ah lá. Tô vendo para poder... Perfeito. Sim, uma coisa que eu gosto muito. O corretor de imóveis, ele tem uma abrangência muito grande, então talvez isso confunda muito, né? E eu sempre falo, comece com o que você tem e faça o que você pode. Essa frase que você colocou ali é bem real, porque confunde muito, é muita coisa que a gente tem que fazer. Sim. E a organização, né? Acho que deve ajudar nessa parte também de fazer todo a organização dos posts, o que falar, como falar, o que fazer. E eu dou sempre a dica aqui, eu já falei algumas vezes, hoje a inteligência artificial está ajudando tanta gente, né? Perfeito. O que falar, o que fazer, como postar. E coloca lá, faz as perguntas certas para a inteligência artificial. Tem aplicativos que ajudam a gente. Coloca o seu nicho, coloca o que você pode, o que você quer fazer, que lá eles vão te dar muitas respostas já, diretas, né? Exatamente. E eu vejo também uma dificuldade muito grande são de fazer os corretores de fazerem vídeos, de falar, né? Eu não sei, eu queria que você me falasse sobre isso. Qual dica que você dá para esses corretores, para eles começarem a falar, se mostrar, porque tem um grande receio de mostrar a vida pessoal, se eu uso o Instagram pessoal ou uso profissional, se eu uno os dois, né? Como é que funciona essa parte aí para você? Dos perfis, até eu fui num podcast essa semana, eles me perguntaram isso também. Eu falei, gente, isso é o que o pessoal mais pergunta, né? E aí a gente tem alguns caminhos, porque o que eu gosto, eu acho que essa frase até que você falou que você gostou muito, acho que você consegue perceber que eu sou uma pessoa muito... Tudo depende, né? Eu não gosto de pôr, você tem que fazer assim. Não, cada pessoa é única e a gente tem que achar a melhor alternativa para aquela pessoa. Então, do perfil profissional, se é para ter um, ter dois, normalmente todo mundo indica ter um só. E tem total coerência porque você é uma pessoa só que desempenha vários papéis sociais, né? E assim, às vezes ter mais de um dá muito trabalho e tudo mais. Mas o que eu acho? Eu já tive mentoradas que estavam bloqueadas de postar, estava travando de postar, porque queria ter um só, mas não queria expor a família. E aí ficava naquela, mas agora eu não vou poder postar mais tudo que eu quero. E aí eu falei, então cria dois. No seu caso, se você vai performar melhor tendo dois, tenha dois. Aí a partir disso ela criou um só profissional e um só pessoal. O que a gente tem que ter na cabeça, né, tem que ter em mente se a gente for ter um só, ele vira profissional. Né? Então tem que ser estratégico. Total. Lógico, você pode postar da família, pode postar suas coisas, claro que sim, desde que seja coerente com a sua estratégia. Exatamente. Porque no fim das contas a gente tem que ser estratégico e intencional. Então essa é a grande questão, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pessoal, porque eu não gosto de por incrível que pareça, eu não gosto de me expor muito em alguns sentidos. Então eu tenho o meu pessoal lá fechadinho só para as pessoas mais íntimas e o meu profissional é onde eu sou totalmente estratégica.
É. Então, eu acho que é interessante pensar sobre isso Eu, e que de eu fiz. gravar. Pode falar. Tá, não, quero falar da gravação, depois eu falo o que eu fiz também, que Ah, eu tá. também tenho uma. E da gravação, o que que eu falo? Eu falo para eles várias estratégias, porque por incrível que pareça, gente, eu também tive muita dificuldade de Todo gravar. No mundo começo eu era super tem. travada. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas veem, por exemplo, eu, você, que já tá num nível que a gente faz live e tudo mais, as pessoas falam, ah, imagina, para elas é fácil. É. Gente, é um processo para todo mundo, né? Porque se expor é Uhum. difícil. A gente pensa muito no julgamento, né? Então, o que que eu falo pro pessoal? Primeira coisa, é muito de mentalidade. Qual que é o seu foco? É falar com o seu cliente. O que os outros vão pensar, paciência. Você tem que educar o seu cliente, passar o melhor conteúdo possível para o seu cliente. Segunda coisa, dá nervoso? Claro que dá. Começa a treinar. Sabe o que eu fazia? Todo lugar que eu ia, às vezes eu chegava adiantada em reunião, essas coisas, eu colocava o celular no suporte, sabe, do Sim. GPS, colocava ali no suporte, ficava me gravando para eu ir perdendo a vergonha da câmera. Te E aí eu me ouvindo. postava. Exato. Eu gravava, depois eu me ouvia, putz, eu posso mudar isso, posso mudar aquilo. Depois que a gente passa por esse processo, o que que eu acho que é legal? Ter um roteirinho. Então, o que que eu vou falar? Tá, eu vou falar tal tema. Dentro desse tema, o que que eu posso falar? Uhum. Porque quanto mais segurança o corretor tiver para gravar, mais ele vai conseguir se soltar e gravar um conteúdo bacana. E uma última coisa, ninguém é perfeito, né? A gente vai errar. E às vezes tudo bem você gaguejar no vídeo, não precisa ser um conteúdo super perfeito, porque é todo mundo humano. E É que pessoas nos se conectam stories com não tem pessoas. problema isso, né? Nos Não, stories é até legal, as não. pessoas gostam de pessoas normais. Também Sim, fica muito robótico, ninguém, todo mundo passa, exatamente. pula, pula, pula. Então tem que tentar Exatamente. trazer uma humanização, É, né? é uma coisa mais natural, né? E aí no Sim, Reels a gente, claro, segue ali uma é, estratégia um pouco para ser um pouco melhor. mais, para ser mais certinho, mas porque a gente tem uma estratégia, um objetivo final, né? Muitas vezes para Tem cada conteúdo que a teleprompter gente hoje em grava. dia, né? Que você consegue coloca o conteúdo ali, vai lendo, Sim. então te É, ajuda, tem facilita muito. aplicativo, Tem né? muitos aplicativos para ajudar a gente a tirar essa vergonha de travar, né? Eu Sim. sempre falo que na parte do marketing, assim, a gente tem vários auxílios para nos Sim. ajudar nas redes sociais. E é Então, prática, né? uhum, Também. Se prática leva à nunca perfeição, começar, total. tem que Eu começar, falo que gente. na minha rede social, eu fiz tudo uma só. Eu também não gosto de Uhum. mostrar. Eu gosto de mostrar, mas também não gosto. Também tinha essa, né? Meu Deus, o que eu faço? Sim. E aí eu criei os melhores amigos. E aí, nos melhores Perfeito. amigos, eu posso sem pensar tanto. Mas nas redes sociais a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque infelizmente tem muita gente também que, né, enfim, a gente tem que ser direcional, intencional com os Sim. nossos clientes. E outra coisa também que aconteceu comigo, nessa transição, porque eu venho do meio artístico, muita gente me falou, mas eu não gosto desse conteúdo que você está trazendo, não quero saber disso, não Sim. quero ser... Eu gostava quando você fazia isso e aquilo, porque eu mostrava muito mais a minha vida pessoal Sim. antigamente, porque eu era mais na parte artística, era dançando, Sim, era cantando, fazia era mais sentido, DJ. né? Fazia muito sentido postar. Hoje em dia, Sim. eu posto bem menos, um pouco mais. Sim. E aí o público, aí o que eu sinto também? É normal essa transição do público. Sim. E esse público que eu quero hoje para minha rede social está chegando e o antigo, se não gostar do que tá Tá vendo, vai indo. embora. Sim, E tudo bem perfeito. também, né? Sim, Porque é o meu posicionamento hoje na rede social. A rede sim, social hoje, se não trouxer dinheiro, não vale a pena. É mero ego, eu exato, sempre falo. Postar por postar só para ficar me mostrando não faz sentido mais hoje. Antigamente talvez até faria, mas eu tenho marcas que eu trabalho. Então, se você, corretor, quer ter autoridade, quer ter marcas que vão estar atrás de você, querendo divulgar, as Mulheres do Comando agora está trazendo marcas, vai começar a trazer marcas também que querem estar com a gente, porque muito vê que o legal. conteúdo é bacana. É uma transição que a gente vai fazer. Então, às vezes você vai Sim, começar a postar, né? O corretor começa a postar, começa a falar, e um monte de gente começa a reclamar e se para. Então, assim, não para. Eu sempre falo, é, não para, gente. Continua, persiste, porque lá na frente você vai começar a ver resultado. As pessoas vão começar a lembrar de você que você vende imóveis, exatamente, né? exatamente. Essa questão dos seguidores vira uma reciclagem, né? Você vai Você reciclando, alguns vão saindo e vão chegando pessoas mais direcionadas para aquilo que você está falando agora. Eu queria até que Mas você acontece. falasse para a gente algum exemplo de algum corretor que tenha passado por alguma coisa, que seja uma referência para você que começou do zero, que hoje está indo na rede social, que está melhorando, está aprendendo, está sendo referência. Você tem alguém para contar para gente?
De case meu, que você disse que eu Algum orientei? case seu que você Tem. queira falar que a pessoa não liga, né? De falar também. Não, eu tenho alguns, na verdade, desde venda, que aí eu tenho, por exemplo, quando fazer o trabalho na Remax, a gente vendeu alguns imóveis por conta do YouTube, de um trabalho que a gente fez bem estratégico no YouTube, imóveis de 1 milhão, então foi um resultado bem bacana, porque a gente trabalhou muito tentando humanizar o máximo possível, então a gente criava títulos para cada imóvel. Então, a Casa do Pôr do Sol, a Casa Nova-Iorquina. Por exemplo, esse da Casa da Nova-Iorquina era uma casa bem. Realmente foi nova-iorquina porque ela era inspirada nos galpões nova-iorquinos pós-guerra. E aí a gente falou: não tem outro título. Fizemos todo o marketing desse imóvel em cima desse título. Quem comprou? Um rapaz que tinha morado em Nova York. Porque o título chamou a atenção dele, ele foi, visitou o imóvel e se apaixonou. E aí comprou uma casa de quase 1 milhão. Então, assim, redes sociais, se a gente não tivesse trabalhado isso no digital, não teria alcançado, não teria gerado essa conexão. De pessoas de desenvolvimento mesmo, eu tenho uma mentorada que é a Michelle, eu sempre falo dela e ela fala pra mim, ela fala, você não tem noção da transformação que você causou na minha vida. Por quê? Gente, ela é totalmente sistemática. Ela é minha amiga já, tá? A gente trabalha já há bastante tempo juntos. E ela fala, a Mia, ela é bem sistemática, assim. Então, assim, ela era, tipo, low profile, não gostava de redes sociais. E ela falou pra mim, você se vira com as estratégias porque eu não vou aparecer. Eu falei, tá bom, tranquilo. Só que com o tempo eu fui falando pra ela, olha esse tipo de conteúdo que legal, que eram de pessoas que apareciam. E ela, eu quero. E aí eu comecei a sentir que ela queria fazer, mas ela tinha um bloqueio. E a gente começou a trabalhar todas essas técnicas que eu falei, de ir Sim. fazendo roteirinho, de ir treinando em frente à câmera. A gente foi fazendo várias coisas. Hoje ela faz live. Hoje, tipo assim, ela virou gerente de uma imobiliária e é ela que faz os vídeos da imobiliária. Então, assim, ela tá arrasando nos vídeos e foi esse processo. E ela traz isso pra mim. Ela fala, Ana, se não tivesse sido o processo que eu fiz com você, eu não teria conseguido. Porque muitas vezes o corretor ele só precisa de um incentivo. Né? Precisa entender que tipo, aquilo que ele está fazendo faz sentido, porque às vezes ele fica com vergonha, putz, mas eu vou fazer, vão me chamar de blogueirinho, ou qualquer coisa do tipo, porque as pessoas fazem isso. Então, quando eu consegui puxar ela e ir mostrando, olha o trabalho que a gente pode executar, ela fala que, tipo, mudou tudo, e assim, hoje ela trabalha sendo aí quase o rosto aí da imobiliária que ela é gerente, então isso é muito legal. E tem um outro case que eu queria trazer, que também é muito dessa humanização, porque é um case muito legal, porque vocês percebem que a gente tem vários tipos de case, dá para fazer muita coisa legal. Exatamente. Então, assim, tem a venda, então quem busca, quero estratégia para vender, a gente consegue fazer. Eu quero me desenvolver para trabalhar meu posicionamento, então a gente trabalhou o vídeo. E essa cliente que eu tenho, que é a Ana, que eu falei, que desde o começo da minha carreira aí no mercado imobiliário, eu dei uma ideia para ela assim, vamos fazer uma estratégia de storytelling para fazer case de sucesso para ela. Então, em vez de fazer o famoso vendido, vamos fazer uma coisa diferente. E aí, o que a gente fez? A gente fez um carrossel com a perspectiva do cliente sobre a venda. Então, o cliente dava o feedback dele contando a história da venda. E aí, a capa era um novo capítulo na vida da fulana e do ciclano, e a foto deles três, do casal com a corretora. E quando a pessoa arrastava, ia lendo a história pela perspectiva da cliente. E a Ana contava a perspectiva na legenda. O que aconteceu? A gente marcou a cliente repostou no Instagram dela, uma amiga dela viu, entrou em contato com a Ana e comprou uma casa com a Ana. Então, olha como é importante ter primeiro essa humanização, porque gera conexão, então gerou essa conexão, e marcar o cliente, que o cliente repostou. E a partir disso, olha a percepção de valor. Quando chegou para essa amiga que comprou o imóvel também, poxa, chegou com uma percepção de valor elevada, porque já tem uma indicação contando a história da venda, exatamente. Então, assim, uma venda virou duas, né? Porque acabou tendo aí essa indicação e tudo por conta do Instagram. Então, são cases aí que eu gosto bastante sempre de falar. Maravilha, eu acho perfeito. E a gente tenta aplicar tudo aqui na nossa imobiliária, né? Para não ser repetitivo também, mas que a gente traga essa humanização, porque também tem clientes que não querem aparecer, então a gente fala sobre, mostra os resultados, mas muitas vezes a gente tem pergunta se pode, né, mostrar, isso aí também tem essa parte. Mas se o cliente aceita, é muito importante a gente conseguir trazer isso, porque mostra confiança, mostra a credibilidade do seu trabalho, né?
E são estratégias que a gente vai fazendo um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, um pouquinho por mês, né? Exatamente. Existe para você, no caso, regra de postagem, faz tantas por mês, tantas por semana? Você acha que isso é primordial ou não tanto? O que eu falo muito assim, né? Existe o mundo real e o ideal. O ideal, gente, claro que é postar todo dia, porque o próprio Instagram, em questão de algoritmo, ele vai melhorar a sua entrega, conforme o engajamento, enfim, né? É uma engrenagem. Então, quanto mais você postar, não postar demais também, tá, gente? É um por dia, não posta mais que isso para uma conta pequena já não funciona. Uhum. Mas postando um por dia, o Instagram vai entender, poxa, Uhum. tá fazendo ali um trabalho diferente. Diferente de quem posta um dia, depois vai postar daqui 15 dias, depois posta de novo, Não que tem não vai ter resultado. resultado. É, mas o que que eu falo? O ideal é isso. Qual que é o seu real? Porque o corretor não tem tempo, né? Vocês são corretores, vocês não são estrategistas de marketing ou social media, né? Então eu tento sempre trazer, dentro da sua realidade, qual é a constância que você consegue manter? Ah, eu consigo 3 por semana. Tá, dentro dessas 3 por semana, você vai manter essa constância por X tempo, para aí você começar a ter algum conteúdo, algum resultado, que isso é de 3 a 6 meses, Conteúdo. né? Verdade, É, Priscila comentou aqui. E é, uma dica até do que eu faço, que tá dando certo para mim, é você tirar um dia do seu mês para você preparar os seus conteúdos, deixar pronto vídeos, fotos, e aí perfeito. programar as postagens, porque eu também não tenho tempo, ainda com bebê, para mim Sim, tá super corrido, né? Eu quero dar atenção, minha prioridade é minha filha, minha sim. família. Claro que a imobiliária é muito importante, os negócios também são, então isso me ajudou muito. Meu marido também é formado em marketing, né? Então ele cuida Ai, que dessa legal. parte, ele sempre no meu pé. Patrícia, tira um dia para você, porque você não tá todos os dias bonita, você não tá todos os dias disposta, você não tá todo dia preparada. A correria do dia a dia é muito louco, né? Então isso me Sim, ajudou bastante. Se eu fosse dar uma dica aí para vocês, também que estão seguindo a gente, é você tirar um dia para fazer tudo, gerar os conteúdos, né? Deixar tudo exatamente. prontinho. É um planejamento, né? Não Planejamento. adianta querer, hoje eu vou postar tal coisa. Se você se Uhum. organiza, tá, eu vou postar 3 por semana. Você já pode fazer a cada 15 dias, fazer todos os posts de 15 em 15 dias, ou do mês inteiro, conforme for mais fácil para você, para manter essas constâncias e você não parar no meio do caminho, porque senão não vai ter o resultado que a pessoa deseja. E aí vira frustração, Verdade. e Aí você aí, fica. vixe, não quer Aí você mais. para. É, Você para, né? Tá começando a dar resultado, porque é demorado mesmo, não é da noite pro dia que a sim, gente consegue, né, ter um é um posicionamento. processo. É um processo, e assim, uma pessoa que compre com você já é uma venda no ano, é maravilhoso. Eu falo sempre assim, eu tenho até uma pergunta aqui para você que eu queria te fazer sobre construção de marca Uhum. pessoal. Eu acho que isso é crucial, né? A construção da marca, né? Como os corretores conseguiriam se destacar, né, hoje em dia, nesse mercado tão competitivo, que tem muitos corretores, Sim, estabelecer uma presença digital com a marca pessoal. O que você acha? Como que a gente sim. constrói isso? Eu acho assim, a construção de marca, ela é bem complexa, mas como eu já dei uma pincelada lá no começo, do posicionamento, da autoridade, ela é uma construção a longo prazo. Então, assim, você vai precisar de tudo que a gente falou aqui, constância, e na prática, o que que é? Você entender qual é o seu objetivo, o que que você quer transmitir para essa audiência, e você, tanto no on quanto no offline, porque as duas coisas têm que estar casadas, porque senão você gera uma expectativa no online, chega no offline não é nada Ah, daquilo, é? né? Então tem que estar Nossa, bem alinhado. E a construção de marca, gente, é isso, é tijolinho por tijolinho, mas primeiro você precisa entender quem você é, ser autêntico, porque, né, quando você fala de mercado competitivo, hoje a gente vê, beleza, bastante gente fazendo as mesmas coisas. é. É difícil alguém que se destaca porque faz alguma coisa diferente. Uhum, Então, seja você, não tem fórmula mágica, né? Eu acho exatamente. que para se destacar, a gente percebe quando a gente começa a olhar no Instagram, quando tem alguma É, coisinha diferente, chama atenção. chama. Porque a pessoa é autêntica, Verdade. ela mostra quem ela é, a realidade dela, não está imitando outra pessoa porque alguém disse que tem que seguir X caminho, né? Então, a partir disso, quando a gente entende com quem eu falo, qual é o meu objetivo, né? Então, quero ser autoridade, o meu posicionamento é tal bairro, tal condomínio, e com quem você fala, você vai começar a escolher o seu tom de voz, você vai escolher as roupas que você usa, porque a comunicação não verbal comunica, você vai entender que tipo de foto você tem que fazer, quando a gente fala de marketing pessoal, né?
Você vai entender quais cores você tem que usar para comunicar aquilo que você deseja. E tudo isso é uma construção de marca, né? E é a longo prazo. Não adianta falar, eu fiz um mês e não deu resultado. Gente, eu tô colhendo hoje, depois de um ano de orgânico, porque eu não usei tráfego pago ainda. Depois de um ano de orgânico, eu tô começando a colher meus frutos agora. Mas eu não desisti, eu tive a minha constância. Então, é um passo a passo, desde aquilo que eu falei no começo até agora, que tudo isso a gente vai construindo a nossa marca pessoal. E não dá para desistir no meio do caminho, né? É essa persistência, se puder investir em profissionais que possam te ajudar. Se não puder, hoje a gente tem muito aplicativo, tem conteúdo gratuito. Gente, se vocês olharem no Instagram do começo ao fim, tem muita coisa legal gratuita. Já dá para aprender muito ali no seu Instagram. Dá para aprender, não só meu, de vários profissionais, tem live que dá para aprender. Então, assim, estudar, que vocês conseguem também fazer por conta própria todo esse processo. E a longo prazo, quem puder contar com profissionais, melhor ainda, porque facilita esse processo. O Mulheres no Comando, ele traz conteúdos gratuitos toda semana. Meu intuito é realmente esse. É óbvio que tem pessoas que precisam de uma mentoria, de alguém ali no pé, de alguém ali cobrando todos os dias, mais pessoal. E existe, até inclusive a gente tem várias coisas para lançar. Eu vou te chamar, a gente quer fazer presencial, Mulheres no Comando. Eu quero fazer aqui em Campinas, Mulheres no Comando presencial. Vão ser para poucas mulheres, eu vou fazer bem fechado, mas com conteúdos bem bacanas de transformação mesmo. Depois eu vou te chamar quero que você seja uma das palestrantes aqui com a gente. E assim, para corretores que estão começando, as corretoras estão aqui entrando, que estão começando a sua jornada no marketing digital, que a gente sabe o quanto é desafiador, né? Quais são os primeiros passos assim que você recomenda para essas mulheres? Olha, você não tem muita fórmula mágica. O que eu vou falar vai ser assim, tem gente que vai ficar até brava. Comece. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas elas sabem que elas precisam fazer, mas elas ficam com receio de fazer. Ou acham que não vai conseguir e nem começa. Então, assim, olha quanta coisa a gente trouxe aqui hoje, né? Definir as suas cores. São coisas simples, gente, que vocês conseguem fazer. Então, assim, gabaritem profissionais bons que trabalhem com marketing ou tenham referências de outras corretoras que vocês possam entender, o que eu gostei nesse perfil? Eu gostei do tipo de vídeo que ela grava? Anota. Eu gostei da cor. Nossa, a cor está comunicando tal coisa. Vai pesquisar sobre psicologia das cores. Você vai começar a entender o que você precisa fazer. Você vai criar sua identidade visual. A gente tem Canva gratuitamente que faz isso. Né, que você pode utilizar essa ferramenta. Editar vídeo, você pode editar no CapCut. Então, tudo gratuito. Então, para começar, entenda o que você quer fazer, onde você quer chegar, como você quer ser vista pela sua audiência. E você vai pegando essas referências do que você gosta, do que você entende que faz sentido, vai anotando para depois você entender. Você vai começando a criar um mapa mental mesmo. Você vai começando a visualizar aquilo que você precisa. E comece. Talvez você não vai ter o melhor equipamento, você não vai ter o melhor posicionamento no primeiro momento, mas com o tempo você vai se encontrando. Eu também me perdi no meio do caminho. Eu ficava, isso não tá mais fazendo sentido, vou ter que mudar. A gente muda normal, faz parte. O tempo inteiro. Então, eu acho que é isso, não tem uma fórmula mágica. É a gente entender onde quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer. Tem uma frase que eu sempre falo com meu marido aqui nos nossos negócios, a gente atira, depois aponta. Primeiro atira, depois você vai direcionando para onde você quer ir. Mas começa, né? Atira, depois vai apontando e direcionando. Exatamente. Eu acho que o começar é o mais importante. Porque eu vejo ainda isso dentro do nosso mercado, sabe? O pessoal tem muito receio ainda de investir em marketing, de aparecer nas redes sociais, ou às vezes fica só numa coisa, por exemplo, agora eu vejo que o pessoal está começando a ir mais para o YouTube, mas também é uma ferramenta super legal para trabalhar. Então, assim, começa. Não tem o melhor, faz o que der. E aí, com o tempo, você vai aprimorando. Eu acho que é o mais importante. Verdade. Assim, para fechar aqui, você vê que a live é muito rápida, né? Dá vontade de ficar aqui até... Dá mesmo. Ficar conversando, pra quem tá né? chegando agora, a Ana Gasparotto tem um conteúdo maravilhoso nas redes sociais dela, tem conteúdo gratuito. Se você quiser contratar ela também para você alavancar nas suas redes sociais também, depois de chamar ela no particular, que ela é uma excelente profissional. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Ana, para as pessoas aqui, os corretores, né? As pessoas que estão entrando no mercado, que querem começar no marketing digital, qual a mensagem que você passa para eles através das mídias digitais que você pode trazer de bom, pode vender o seu peixe aqui para as pessoas também. Na verdade, tem
uma coisa que eu gosto de falar sempre quando eu vou fazer palestra ou treinamento, que é o que eu começo falando, que é enxerguem as redes sociais como uma poderosa ferramenta geradora de oportunidade. Porque elas são. São ferramentas gratuitas e que, assim, a gente pode ser estratégico para gerar oportunidade todo dia. E quando eu falo oportunidade, não é só venda, né? Porque eu acho que a venda acaba sendo até uma consequência de um trabalho muito bem feito, de Verdade. posicionamento, de autoridade, de atendimento, enfim, né? Que a gente vai construindo uma consolidação na nossa carreira. Mas, assim, oportunidade, essa live é uma oportunidade. Porque eu não sei, alguém pode estar me assistindo a partir disso me contratar. Com certeza. Então, assim, tudo é oportunidade. E se a gente enxerga as redes sociais como uma ferramenta geradora de oportunidade, a gente condiciona a nossa mente para ser estratégico e utilizá-la da melhor forma possível. Porque eu tenho certeza que a maioria aqui das pessoas que vão assistir essa live não fazem live, não fazem post colaborativo e muitas vezes nem utilizam as ferramentas, as redes sociais da melhor forma possível. Então, mudem essa mentalidade, porque dá para gerar oportunidade no mercado imobiliário todos os dias a partir da rede social. É isso. Nossa, pra mim foi uma honra, assim, ter você aqui ensinando tanto conteúdo gratuito aqui para vocês. Essa live vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva lá no YouTube. Para quem gosta de ouvir no Spotify também, vai para o Spotify como podcast também. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Semana que vem, até falando pra galera aqui, quinta que vem, meio-dia, tem Camila Mello. O tema vai ser as principais questões do direito imobiliário. Também uma corretora. Maravilhosa. Ela é incrível, né? Ela é daqui de Campinas também, então a gente está trazendo outras corretoras também, enfim. Toda semana a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Para mim é uma honra ter tido você. Se você precisar da gente aqui também, quando vier para Campinas, venha conhecer nossa imobiliária. E é isso, estamos juntas para sempre. Obrigada. Agora. Obrigada pela oportunidade, foi uma honra. Eu que agradeço. Conte comigo. Você já me deu insights de projetos pra gente fazer juntas, hein? Por favor, vou te chamar pra gente conversar. Tem muita coisa pra falar. Porque o Mulheres no Comando, ele nasceu, eu praticamente com a minha bebê, e eu falei, eu preciso criar alguma coisa, que eu não queria parar com a rede social, porque eu não podia estar muito que nem antes, eu ficava em todos os lugares quando eu não tinha que beber, né? E meu marido estava sempre em todos os lugares. Agora é diferente. Então, falei, eu quero me posicionar melhor aqui. Então, e veio muitas coisas boas do Mulheres no Comando. Muitas mulheres maravilhosas, muitos conteúdos que a gente pode trazer, de cursos também que a gente quer trazer, de mentorias, de eventos que eu quero fazer também. Então, a gente está se unindo com grandes mulheres e você é uma delas que eu quero que esteja junto com a gente. Pode contar comigo também o que você precisar. Ser uma honra, agradeço demais, gente. Obrigada a todo mundo que participou. É isso. Obrigada, gente. Estamos juntas. Semana que vem. Deus abençoe. Fique com Deus, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.